A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos primeiro para Tiago, capítulo 5, e também para 1 Reis, capítulo 18, logo em seguida, ok? Para que a gente possa tomar posse, fazer uso da palavra bendita, poderosa do nosso Senhor. Muito bem, então, Tiago, capítulo 5. Se você achou esse texto, você podia dizer amém, querido? Dá um amém pentecostal assim lá para cima, gente. Lá no, como diz Marquinhos, no pé do anjo, um amém lá no pé do anjo. Um amém assim, amém, gente? Muito bem, amém. Então vamos lá, capítulo 5, deixa aberto aqui no capítulo 5. Hoje de manhã nós introduzimos a mensagem, lembrando do precioso, do guerreiro, do pastor Ismael. O pastor Ismael é um guerreiro, né, gente? Ele é assim um guerreiro, como os outros pastores nossos também têm a sua paixão, a sua força, a sua capacidade. E eu citava hoje de manhã como ele me ligou ontem à noite por conta de uma dor nas costas e talvez por conta dessa dor ele não conseguiria chegar na igreja nossa hoje de manhã e estar conosco. Eu não sei se a Edna falou com ele ou não nesse inteirinho, né? Melhorou mais ou menos, né? Minha oração então não ajudou muito. Eu orei com ele pelo telefone, né? Para que Deus pusesse a mão nas costas dele, para que ele pudesse estar conosco. Porque eu disse: olha, você precisa melhorar, porque domingo é a grande festa, a festa, domingo é festa, então você tem que dar um jeito para estar na festa. Então eu orei com ele, mas pelo jeito ele melhorou muito pouco, né, Ed? Então, mas isso revela para nós nossa fragilidade. No entanto, eu, ao comentar e falar sobre ele de manhã, eu me encontrei com outro pastor assim, que é uma joia rara, o pastor Antônio Marcos, que é o nosso líder de adolescentes. Então ele logo foi me dizendo: pastor, estou com uma dor no braço. Eu falei: cara, sai para lá de lá com esse negócio de dor. Então eu já falei: pastor, meu está com dor nas costas, agora você está com dor no braço, então pronto, nós vamos ter dificuldade, porque um com dor nas costas, com dor no braço, então está todo mundo assim, meio meia boca para estar aqui trabalhando. Então veja, isso revela ao nosso coração como nós somos pessoas frágeis. Olhe para quem está perto de você e diga a essa pessoa, ou pergunte: você é uma pessoa que tem fragilidades? Olha, você é uma pessoa que tem fragilidade? Você é uma pessoa que tem emoções frágeis, situação frágil na sua vida? Todos nós somos assim, nós temos fragilidades. Veja bem o que a Bíblia diz a respeito de um homem chamado Elias, capítulo 5, versículo 17. Na sua versão vai dizer que ele era um homem semelhante a nós. Não é isso que está aí? Como é que está no começo, versículo 17, gente? Alguém pode ajudar? Elias era um homem o quê? Sujeito o quê? As mesmas paixões. Então Deus está trazendo a nossa memória, nivelando a nossa vida com a de Elias. E isso é algo extraordinário do ponto de vista bíblico e de quem foi Elias. Na versão King James, que ela é muito mais próxima do original, diz assim: Elias era uma pessoa frágil, como nós. No entanto, e a despeito de sua fragilidade, ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Então você, logo ao ser abordado pelo texto, por aquilo que Tiago está anunciando, ele está dizendo que muito pode a oração de um justo em sua eficácia. E o modelo comparativo de uma oração produtiva, ele traz à memória o modelo citando a vida de Elias. E logo diz que Elias era um homem semelhante a nós, um homem frágil. Mas fragilidade não significa ineficácia. Fragilidade não significa inoperância. Fragilidade não significa que Deus não pode responder às suas orações e atender aquilo que você está fazendo ou falando. Fragilidade não significa subterfúgio,
escape para termos uma vida improdutiva, ineficaz e que não tem dentro do seu desejo maior servir ao Senhor com o pensamento de que Deus responde a nossa oração. Então é interessante você perceber, notar que embora Elias tivesse uma vida frágil, segundo o relato no Novo Testamento, fosse frágil, ele não permitiu que a sua fragilidade se tornasse um obstáculo e o levasse a ter uma vida improdutiva, ineficaz, descartável. Fragilidade não é sinal de que você não pode realizar algo extraordinário para Deus. Deixa eu ouvir um amém aqui hoje à noite. Deixa eu ouvir um aleluia aqui hoje à noite. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui hoje à noite, querido. E nós ficamos encantados quando abordamos a sua vida e começamos a olhar o que é que ele estava realizando a despeito de sua fragilidade. E é interessante você olhar que Elias não só foi um homem frágil, não só tinha isso como uma situação que poderia lhe trazer dificuldade em sua jornada. Elias também viveu em uma época profundamente conturbada, uma época de grande apostasia, de ato contínuo de aborrecimento a Deus. Você pode observar 1 Reis, vamos para 1 Reis rapidamente. Você há de convir que ele, segundo a narrativa bíblica do capítulo 16, que Elias também tinha como grande dificuldade em seu tempo, o momento ou a época em que ele vivia. De fato, as coisas não cooperavam para que o nome do Senhor fosse glorificado em Israel. Você pode observar que a liderança, ela era profundamente promíscua. Haja vista a narrativa do capítulo 16, a partir do versículo 29 em diante, quando faz menção a respeito do líder Acabe, que era o rei de Israel e que governou durante 22 anos em Samaria. A Bíblia diz que esse homem fez o que era mal diante dos olhos de Deus, sem se importar com aquilo que Deus pensava. Numa versão bem contemporânea, quando eu dei uma lida a respeito da história de Elias, lá dizia que Acabe foi o campeão de maldade. Além de praticar todos os pecados de Jeroboão, seu antecessor, ele ainda estabeleceu alianças que aborreciam o Senhor, se casando com Jezabel, levantando adoração a deuses estranhos, praticando a idolatria e aborrecendo o coração do Senhor. Eram dias onde os homens pensavam que Deus realmente não estava se importando com o seu povo, e se Deus de fato fosse vivo, não estava lá preocupado com aquilo que os homens faziam. Você pode observar que no versículo 34 do capítulo 16, nos apresenta a história de um homem chamado Hiel, reconstruindo Jericó, lançando seus alicerces. Nós sabemos que Jericó foi vencida nos dias de Josué, cerca de 600 anos antes do reinado de Acabe, e que quando Josué, ele venceu Jericó, na graça e na força de Deus, ele disse que aquele que intentasse levantar Jericó, perderia os seus 2 filhos, perderia o seu primogênito quando lançasse o projeto, e perderia o seu caçula quando terminasse. Acontece que essa palavra fora dita cerca de 600 anos atrás, e depois dos homens conviverem com tanta impiedade, começaram a pensar entre si: olha, de fato Deus não existe, de fato Deus não é real. E esse homem, no ato de afrontar a palavra proferida por Josué tanto tempo atrás, e você pode verificar Números 6 e 26, por exemplo, esse homem simplesmente começa a edificar Jericó. Mas quando ele começa, a palavra dita por intermédio de Josué prevalece, e ele então perde os seus filhos, conforme a palavra
do Senhor dita por intermédio de Josué. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, não me coloquem à prova, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então Elias, ele surge nesse ambiente, além de ter fragilidades, conforme a Bíblia nos informa, ele também está convivendo com uma geração incrédula, com um povo corrupto, que tinha no seu âmago o desejo e o prazer de afrontar a Deus com as suas muitas atitudes. E é dentro desse ambiente que Elias surge, como arauto de Deus, como porta-voz do Senhor, a fim de levar o coração daquele povo à compreensão de que Deus estava vivo. Ele não tem justificativas para ter uma vida improdutiva. Ele não está dizendo: olha, eu não tenho condições de realizar o ministério ou cumprir com o chamado que Deus me deu, por conta das fragilidades que eu possuo e do ambiente hostil que eu enfrento. Muito pelo contrário, nós encontramos a sua vida a pleno serviço e de uma forma encantadora. Primeiro, nós observamos que Elias, ele acreditava piamente, absolutamente, naquilo que Deus lhe falava. Deixa eu lhe perguntar hoje à noite: você acredita, você crê absolutamente, piamente naquilo que Deus lhe fala? Se você acredita, sem espaço, sem margem para dúvida alguma, você podia dizer aleluia hoje à noite? Você podia dizer glória a Deus hoje à noite? Quando nós estávamos no seminário estudando, tinha uma frase célebre dos nossos líderes que era assim: olha, se Deus pedir para que você se assente, não pergunte se tem cadeira, se assente. Simples. Então Elias, ele tinha essa capacidade. Ele já tinha provado que mesmo em meio a uma época de profunda impiedade, Deus era fiel, Deus era real e Deus cumpriria com a sua palavra. Então veja, você observa logo no capítulo 17, quando Deus fala com Elias, logo depois dele confrontar Acabe, Deus lhe dá uma ordem, versículo 3: retira-te daqui, vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Essa palavra ali, ela é profundamente significativa, porque Deus estava marcando o local, o lugar onde ele ia prover a Elias o sustento. Deus disse: ali eu irei te abençoar, perto do ribeiro de Querite. E como Elias era um homem que cria piamente, de forma absoluta em Deus, Elias partiu para o ribeiro de Querite e esperou pacientemente aquelas aves chegarem com alimento para o sustentarem. E você logo percebe esse homem sendo sustentado. Versículo 6, o que diz o texto? Que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Então Elias já estava aprendendo no transcorrer de sua vida que Deus era um Deus cuidadoso, que Deus, quando prometia algo, ele cumpria, que Deus, quando falava, podia ir por aquilo que ele falava, porque Deus não ia falhar. Não havia para aquele homem espaço algum para dúvidas, não havia para aquele homem nenhum pensamento claudicante, no sentido de uma análise onde se possa pensar que Deus, ele tem algum tipo de variação, porque Deus não tem variações, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é firme no seu propósito. Então esse homem sabia de experiência própria que Deus, ele é fiel. Então, se Deus, ele é fiel, qual a razão de nós duvidarmos? Será que alguns dos senhores aqui já não provaram por experiência própria, no transcorrer de suas vidas, esta imensa fidelidade de Deus? E se você já provou dessa fidelidade de Deus em sua vida, você podia levantar uma das suas mãos e dizer aleluia, porque Ele é fiel mesmo.
Ore se Ele é fiel mesmo. Qual a razão então de nesse tempo presente nós duvidarmos da ação do Senhor a nosso favor, quando Ele já direcionou o nosso coração para certas realizações, ou para certos projetos, ou para aquilo que Ele tem para a nossa vida? Nós já temos a experiência extraordinária de convivermos com esse Deus que cuida, que ampara cada um de nós. Então é interessante você observar o texto, porque Deus deu uma outra ordem a Elias, lhe dizendo: olha, sai do ribeiro agora. Agora você vai para uma cidade, Sarepta de Sidom, porque lá eu ordenei que uma viúva te sustente, Elias. Então você pode ir, Elias. E a Bíblia diz, como esse homem era um homem obediente, entendia o que Deus estava falando com ele, a Bíblia diz que ele se levantou e partiu. Versículo 10, foi, porque Deus lhe disse que lá em Sarepta de Sidom havia providência para a sua vida. Deus estava mandando Elias simplesmente para a terra de Jezabel, onde o pai de Jezabel era o rei Etbaal. Não é interessante você pensar que Deus tirou Elias ali das redondezas, ali de Israel, perto de Samaria, e mandou ele se refugiar na casa do seu principal algoz para ser sustentado por ele? Como se Deus dissesse: até os inimigos que procuram a sua alma, eu vou providenciar para que ele sustente a sua vida quando a crise chegar. Então Elias vai. Deus havia lhe dito: eu ordenei que uma viúva te sustente. Ora, se nós recebêssemos uma palavra dessa, você iria dizendo o quê? Que bacana, eu vou para a casa de uma mulher que tem abundância, ela tem muito para me sustentar, então deve ter uma boa casa, ou deve ter uma boa despensa, porque Deus já me disse que é um lugar que eu vou ser sustentado. Então Elias vai, talvez assim, aquele júbilo na alma: graças a Deus, chega de corvo, agora eu vou para a casa de uma dona bacana. O Senhor disse que ela é viúva, melhor ainda. Por quê? Porque o marido pode aqui ser ponto de sovina e dificultar. Então essa mulher pode cuidar muito bem de mim, sou um profeta. Então Elias vai. Então quando Elias se encontra com aquela mulher e pede a ela algo, você então descobre uma cena interessante. Veja que ele se dirige a ela, versículo de número 10 ainda. Ele fala com ela, ela apanhava lenha, ele a chama e solicita numa vasilha um pouco de água para saciar a sede. E quando ela vai se retirando, Elias brada em alta voz: traz-me também um pedaço de pão. Olha, eu estou pedindo água e pão, porque Deus já disse que a senhora vai me sustentar, entendeu? Então aquela mulher diz: santo homem de Deus, devagar. Na expressão popular, o andor é de barro. Você precisa entender o seguinte: que o que eu tenho é pouco e dá para uma refeição, para mim e para o meu filho. O que Deus diz para você, eu não sei. O que eu sei é o que eu estou vendo. E agora? Que situação? Deus disse algo. Elias já tinha aprendido a fidelidade do Senhor. Acontece que esse homem não tinha espaço em sua vida para duvidar do que Deus estava lhe dizendo, comprometendo por conta da dúvida a promessa e a ordem divina. Ele vivia amparado por aquilo que Deus havia lhe falado. Então quando ele se depara com essa realidade, distante daquilo que Deus havia lhe dito, ele simplesmente olha para aquela mulher e lhe diz assim: minha senhora, preste atenção, faça o que eu lhe estou lhe dizendo, porque tão certo como o Deus que eu sirvo, Ele há de prover a você, por conta de tua obediência, fartura na sua casa, onde a farinha vai se multiplicar e o azeite não vai terminar. E aqui é um princípio que ele é simplesmente fascinante. Quando nós enfrentamos uma
contradição entre aquilo que Deus nos disse e a realidade que nós estamos observando, um tanto distante daquilo que Deus falou. Então, você precisa compreender que é sinal de que um milagre acontecerá. Deus disse que seria. Ele vê a viúva sem poder fazer. Então Elias disse: então é porque vai ter milagre nessa casa. Eu não sei o que Deus prometeu ao seu coração, ao seu ministério, o que você está vendo, ou a realidade que você enfrenta, mas se Deus falou algo, eu quero te dizer hoje à noite, de uma forma especial, se há uma contradição entre o que Deus falou e a realidade que você vê, então é por conta de que vai haver um milagre na sua história, para que seja como Deus disse que seria. E quantos creem assim hoje à noite, podem dizer aleluia hoje à noite? Quantos podem dizer glória a Deus hoje à noite? Olha, o texto bíblico diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E nós cremos piamente no que Deus fala, não temos espaço para dúvida na nossa alma, não há sequer um pensamento que isso não será real na nossa família. Mas acontece que você vê o seu marido longe, a sua filha perdida, você vê uma situação complicada em sua casa e você quase fica desesperançado. Não fique, se a situação está desse jeito, é porque vai acontecer um milagre na sua família, na sua casa, para que aquilo que Deus disse aconteça. Você podia dizer aleluia hoje à noite. Quando você pensa nas muitas promessas do Senhor, quando você pensa naquilo que Deus já prometeu ao seu coração, quando você ainda era jovem, nos ideais de sua alma, nas convicções que o Pai semeou, selou no seu coração, e você olha para a sua volta, não estou vendo. Lembre-se, nós não vivemos por vista, vivemos por fé, e o nosso Deus é fiel para operar um milagre. Se a situação está contrária ao que Deus disse, então levante as suas mãos e comece a glorificar, porque o milagre vai acontecer em sua vida. E você podia dizer aleluia hoje à noite. Elias, ele acreditava. Deus falou, a senhora pode fazer. Eu não estou esperando o sustento por conta de uma mulher que tenha provisão para trazer esse cuidado ao meu coração. Eu estou afiançado, alicerçado naquilo que Deus disse. Eu não estou preparado ou esperando um caminho excepcional, excelente, as coisas no seu devido lugar, tudo pronto. Não, eu estou agarrado com o que Deus disse. Pode ser que pelo caminho as coisas não estejam no seu devido lugar, mas fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que disse, fiel é aquele que falou, fiel é aquele que se pronunciou, e a palavra que saiu da sua boca não voltará vazia, ela se cumprirá na nossa vida. E você podia dizer aleluia hoje à noite. Elias estava lá. Não fique preocupada, senhora, porque Deus já falou comigo que Ele vai fazer na sua vida. O milagre vai acontecer. Olhe para quem está perto de você, o milagre vai acontecer. Se as coisas não estão encaixadas como você deseja, e se Deus disse, e se Deus falou, e entenda uma coisa: o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E nós estamos aqui hoje à noite porque nós acreditamos que a porta do céu se abriram sobre a nossa vida, que a palavra foi enviada através dos santos profetas de Deus, que o verbo se encarnou e se manifestou em nosso meio, a pessoa bendita de Jesus Cristo, e tudo foi preparado pelo Pai para que você seja abençoado em Cristo Jesus. Então olhe para quem está perto de você, diga assim: está tudo tão complicado lá, não em casa, na vida, não? Parece que não vai dar, não é assim? Então agora diga: é porque tem milagre chegando. É porque tem milagre chegando.
É porque tem milagre chegando. É porque tem milagre chegando. Não é do seu jeito, meu irmão. Não é como você pensa, meu irmão. Não é como você imagina, meu irmão. Deus não disse que ia pôr a mesa certinho para você. Ele não disse para você que é só chegar lá e vai encontrar uma dona bacana. Ele não disse isso. Ele disse que é te sustentar através de um corvo ou de uma viúva. Então você pode ir, porque Deus, Ele vai te sustentar pelo caminho. Você não terá dificuldades, porque Deus, Ele vai prover o que você precisa. Quando tudo ficar difícil, você pode olhar e dizer: graças a Deus, porque agora vem milagre. Agora vem milagre. Quantos creem que tem milagre pela frente? Você olha para a sua família, você olha para os seus sonhos, você olha para a sua história, e você começa a dizer: graças a Deus, porque vem milagre, vem milagre, vem milagre, vem milagre, vem milagre. Um homem frágil, nós, mas agarrado naquilo que Deus havia falado, sem espaço na sua alma para duvidar, embora o que ele estivesse vendo não fosse aquilo que ele gostaria, mas a fé de Elias estava sendo posta à prova. Uma coisa é quando Deus nos fala, outra é quando você agarra o que Deus falou e fica ali agarrado, como Jacó, segurando o anjo e dizendo: não te deixo enquanto o Senhor não cumprir, ou enquanto o Senhor não me abençoar. Então esse homem tem esse privilégio extraordinário de ver esse cuidado, dessa providência chegando à sua vida após o milagre. Então a farinha não termina e o azeite se multiplica, e Elias, ele é literalmente sustentado, abençoado, porque tinha essa convicção tão extraordinária, que sustentava os seus dias, que sustentava o seu ministério e a sua jornada. Não tinha erros nos seus passos, constantemente estava recebendo orientação de Deus. E é claro que nós, numa santa e num desejo investigativo de acompanhar os seus passos, nós perguntamos: ora, Elias sempre tinha uma direção do Senhor, sempre Deus estava apontando a ele o caminho. Vai para o ribeiro, vai para a casa da viúva, se levante agora, se apresente a Acabe. Isso nos ensina um princípio que é fascinante. Esse homem frágil, convivendo com uma época promíscua, difícil, não negociava valores que são imprescindíveis para aqueles que querem ver um milagre. Elias era um homem agarrado a Deus, era um homem que vivia constantemente num ritmo extraordinário de oração profunda com o seu Deus. Era um homem que falava com Deus, era um homem que se misturava com Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, ele seguia por aquilo que Deus lhe falava. Obediente, podia dizer: Senhor, o Senhor podia me sustentar na casa de uma família melhor, a viúva. Não tem um animal melhor não? Um urso panda ia ajudar, Senhor, embora que não tem, mas um corvo, como carniça. Mas esse homem tinha essa santa alegria de desenvolver um relacionamento com Deus em dias onde as pessoas não queriam conviver com Deus. Por conta disso, a sua vida se tornou notável, distinta em seus dias, especial no que fazia, e Deus estava operando através de sua vida. O destaque aos olhos do Pai se encontram naqueles que de fato se diferenciam, não por conta daquilo que nivela todo ser humano: necessidade de sonhar, de se alimentar, de descansar, de trabalhar. Tudo isso é corriqueiro e passa. O destaque acontece no coração de um homem, numa família, quando há um propósito genuíno de se andar com Deus e se viver com Ele, de se ouvir a sua voz, e ao ouvir a sua voz, dirigir o seu coração e os seus passos pela estrada que Ele indica, que Ele fala.
Embora muitas vezes na nossa interpretação de vida seja custoso por demais adentrar por onde Deus nos ordena, mas Elias vai andando por onde Deus lhe fala, porque ele tinha esse relacionamento próximo e não queria com as suas atitudes macular, manchar, ser a semelhança dos outros que não se importavam com aquilo que Deus pensava. Para Elias, o que Deus pensava era importante, o que Deus falava, digno de nota, o que Deus ordenava, dever de se seguir, o que Deus pedia, pronto a se cumprir. Agarrado, a tal ponto que quando ele enfrenta os profetas de Baal, ele faz uma oração, capítulo 18, versículo 36. Ele simplesmente faz uma oração breve, versículo 36, diz assim: com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Nota-se que em sua oração breve, esse homem enfrentando uma disposição enorme contra si, profetas de Baal, de Azerá, cerca de 850, vivendo em uma época de apostasia, frágil, época de profunda corrupção, idolatria, promiscuidade. Ele simplesmente se recusa a participar do banquete que provém do erro, da festa que não traz glória e honra a Deus. Ele não se vende, não se entrega à vontade da maioria. Sua grande paixão e seu grande alvo era que através de sua vida o povo reconhecesse que só o Senhor era Deus. Por isso em sua oração dizia que este povo entenda que só o Senhor é Deus. Eu já provei minha vida, eu já sei do que o Senhor é capaz, eu já sei do que o Senhor pode fazer, e agora eu tenho por objetivo dizer às pessoas e trabalhar com paixão para que esse povo entenda que só o Senhor é Deus. Essa é a minha paixão, esse é meu alvo, esse é meu objetivo primário de vida, meu ideal, fazer a sua vontade na dispensação de que o povo compreenda que só existe o Senhor como Deus. E hoje à noite, ao pensar na oração de Elias, na dimensão de sua vida, nós deveríamos glorificar o Senhor, porque Deus nos levantou com esse propósito, para que os homens entendam que só Ele é Deus, incomparável, inigualável, amoroso, abençoador, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, e que o Espírito Santo está aqui hoje, intercedendo, tocando em nossas vidas. Só Ele é Deus. Preocupação de Elias se movia com essa santa obstinação de não viver para si, mas viver para a glória do nome do Senhor, no ideal de que as pessoas descobrissem Deus, um Deus vivo e que é Senhor. Ele é Senhor. Você podia dizer hoje à noite: só o Senhor é Deus, é o Senhor de minha casa, é o Senhor de minha vida, é o Senhor dos meus sonhos, dos meus ideais, é o Senhor que governa tudo. Não fique preocupado. Elias estava dizendo: olha, vocês acham que Baal, que é o Deus da chuva, porque Baal naqueles dias ele era adorado por conta de ser o Deus da chuva. Por essa razão que Elias ora e diz que não iria chover, dizendo: se Baal é o Deus da chuva, então que ele ordene chuva. Mas eu quero lhes mostrar que Baal não é o Deus da chuva, não choverá, porque Deus não dará chuva, o Deus que eu sirvo. Então Baal estava sendo humilhado com aquele ato de céu fechado. Deus estava dizendo
quem vos abençoa sou eu, o Deus vivo e santo. Então Elias ora e traz à memória desse povo a bendita realidade de que Deus, Ele é vivo, e só Ele é Deus, o Deus que nos abençoa com a chuva bendita, o Deus que nos protege, e é dia de louvor e adoração. Você podia levantar uma das suas mãos, a semelhança de Elias, e dizer: só o Senhor é Deus, não tema Israel, não tema, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele não se entrega ao discurso errado, ele não participa daquilo que é negativo, ele tem um objetivo de vida: anunciar às pessoas que existe um Deus maravilhoso e que pode tudo. Esse é o seu ideal e sua paixão, realizar essa santa vocação como vontade de Deus para a sua própria vida. E eu queria hoje dizer a você, a despeito de sua fragilidade, querido, porque você as tem, do ambiente ruim que você convive diariamente, Deus espera que lá você seja o porta-voz das boas novas. Lá Ele espera que você seja o seu arauto pronto para dizer e denunciar ao mundo que só o Senhor é Deus, que só Ele salva, só Ele cura, só Ele batiza, só Ele, e que ao final Ele vai levá-los para o céu, aqueles que lhe pertencem. Só o Senhor, só o Senhor. No entanto, ficamos impressionados, porque ao observarmos a dimensão do que estava ocorrendo naqueles dias por intermédio da vida de Elias. Elias, ele tinha fragilidades, a luta era grande, confrontos, impiedade, mas Elias não tinha nenhuma crise em sua alma, crise de pertencer, crise de identidade. Hoje as pessoas querem se achar, estão pensando na sua questão sexual com crises. Será que eu sou homem mesmo? Olham para si e vê que biologicamente é, mas será que eu sou mesmo? Crise. Elias não tinha crise de identidade, por uma razão única. Você pode perceber em sua oração, Elias dizendo assim, versículo 36, que esse povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo. Quem você é para Deus, meu irmão? O que você é perante os olhos de Deus? Você tem alguma crise a respeito desse assunto? Algumas pessoas, quando você ora e faz apelo para a salvação, e ela vem, e depois no domingo você faz, a mesma pessoa vem, e na outra semana você faz, a mesma pessoa vem. Parece que ela não resolveu no coração dela que ela já pertence ao Senhor. Há uma dificuldade dela compreender, há uma crise estabelecida. Quem se vê e se entende como servo de Deus não tem espaço para ficar ponderando pecado na alma, meu irmão. Não tem espaço para saber se é errado tocar naquilo que não nos pertence. Dias atrás eu ouvi lá nos Estados Unidos uma palavra de um judeu que eu achei interessante. Me contaram, eu não conheci, não falei com ele. Uma mulher foi lhe cumprimentar, ele lhe disse assim: minha senhora, me perdoe, mas eu não toco naquilo que não me pertence. Eu achei assim, radicalizou, mas que coisa internacional. Porque não toco naquilo que não é meu. A senhora me dê licença. Não há crise quando se sabe o que é, a quem se serve, a quem está a serviço, qual é ou aquilo que Deus deseja de nós, aquilo que projetou para as nossas vidas, como filhos. Qual é o nosso compromisso nesse mundo perante o Pai das luzes? Não há crise de caminho. O que fazer da minha vida? Vou trabalhar a vida toda, vou estudar. Olha, meu irmão, quer comais, quer vivais, quer andar, o que for, faça tudo para a glória do nome de Deus. Não há crise. Elias olhava para todo lado, a impiedade para todo lado, a fragilidade, mas eu sou servo de Deus. A propósito, quando Deus olhou para Jó, falando a respeito de Jó, disse assim a Satanás:
viste a meu servo Jó, homem incomparável. Eu não estou dizendo que ele tem dinheiro, viu, capeta? Eu sei que ele tem e que ele é um homem rico. Eu estou dizendo que antes de tudo isso, ele é meu servo. Quem você é para Deus? Você é servo dele? Então, se você é servo dele, você pode orar como Elias orou, pedindo para que Deus manifeste a sua graça e o seu favor. Olhe para quem está pertinho de você. Nós somos servos de Deus. Então não há dúvida, meu irmão, não há crise na família, no casamento. Se você é servo de Deus, então você caminha com a sua família. Se você é servo de Deus, você é um homem abençoador. Se você é servo de Deus, o Deus vivo, você é uma pessoa de oração. Se você é servo de Deus, quando o pecado bate à tua porta tentando subornar a sua vida para destruir seu casamento, sua família, seu lar, então você diz: "Ô Satanás, porque eu sou servo de Deus", entendeu? Eu sou servo do Altíssimo e não tem jeito de eu mudar, porque o Senhor me resgatou e me mandou. Servo do Senhor. Tem servo de Deus aqui hoje à noite? Tem servo do Senhor nessa comunidade hoje à noite? Tem servo de Deus? Se você é servo de Deus, levante a sua mão para cima e comece a glorificar o Senhor. Comece a agradecer. Eu sou servo de um Deus poderoso. Eu sou servo de um Deus que responde, de um Deus que é vivo. Elias ora e fala ao Senhor: que esse povo saiba na minha família, no meio de Israel, onde eu trabalho, que eu sou teu servo. Honra a minha fé, honra o trabalho que eu estou executando, honra a minha defesa do teu nome, honra nos meus dias e responde às nossas necessidades. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, versículo 38, no mesmo instante caiu fogo de Deus. Se é uma coisa que nós queremos, irmãos, é que o fogo de Deus caia mesmo, para queimar o pecado, toda a palha, todo engano, toda a falsidade, para limpar o coração, para limpar a alma, para santificar a boca, para tocar nos lábios, para que a nossa boca só fale aquilo que glorifica o nome do Senhor, e não haja em nós maldade alguma, como nós almejamos, para que o fogo santificador, que vem de cima, que não sai de baixo, invada a nossa alma, para que à medida que você ande como labareda de Deus pelas ruas da cidade, pessoas sejam impactadas com a sua vida e começam a dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma pessoa santa, ali está um homem no espírito de Elias, fazendo a diferença no seu tempo. Fogo! E logo o povo caiu com o rosto em terra, porque quando o fogo vem do altar, meu irmão, ninguém resiste. Quando o fogo vem de Deus, não há homem, mulher ou pessoa alguma que não tenha por único ideal se entregar à adoração e dizer: de fato nós estávamos enganados, só o Senhor é Deus. Hoje à tarde, quando fui para casa e eu fui orar, falar com Deus, que o meu coração estava compungido pela presença dele. Então, quando me ajoelhei, eu disse: Senhor, que a tua presença possa varrer a nossa alma, impactar a nossa estrutura de vida, que o teu povo possa vibrar com aquilo que o Senhor está fazendo, que o teu povo possa olhar e ver que o Senhor é um Deus que responde às orações e que cala a voz do adversário por conta daquilo que faz. Baal não lhe pode responder, mas Deus pode. Como se Deus amordaçasse os lábios do adversário e dissesse: nada vai fluir de sua vida, porque agora há uma oração que precisa ser respondida. E o fogo caiu, e o povo glorificou o nome do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus. São tantas coisas lindas que a gente podia tentar abordar sobre a vida desse homem, mas vale a pena lembrar a cada um de nós que não há desculpa a mim nem a você para que a nossa vida não alcance uma dimensão
onde o sobrenatural será alcançado por cada um de nós. Você pode perceber que lá está Elias, o fogo cai. Logo ele diz a Acabe: corre porque vem chuva. Vem chuva. 3 anos e meio sem chover, céus de bronze, sem uma percepção do cuidado de Deus sobre os homens. Mas agora, Acabe, eu quero lhe dizer que vem chuva sobre essa terra. Corre! Enquanto Acabe é informado, Elias sobe ao Monte Carmelo para orar e falar com Deus. E ele diz ao seu moço: olhe pelo horizonte e veja se há alguma mudança no tempo, porque vem chuva. Então, se vem chuva, o tempo de Israel vai mudar e a terra será produtiva outra vez. E aquele moço vai: olha, Elias, eu quero te informar, mas não tem sinal de nada. Até que na última vez, a 7ª vez, o moço vem com um relato diferente. O que eu vejo não é muita coisa, mestre. O que eu vejo não é muita coisa. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias bradou e se colocou em pé: corre! O que aos teus olhos pode ser pequena, mas se foi Deus quem enviou, é suficiente para ser uma grande chuva sobre nós. Então Elias vai se apresentar a Acabe. Eu gosto demais dessa situação. Versículo 45 do capítulo 18 diz que o céu se escureceu completamente. Você pode pensar naqueles dias onde não se via uma mudança no cenário há 3 anos, 3 anos de luta, 3 anos de situação desgastante, sem ver o resultado do trabalho, sem ver a terra produzir, sem ver nada. Quanto clamor, quanto pedido, 3 anos e meio nesse compromisso. Mas de repente os homens começaram a sair e ver o céu mudando, o céu se escurecendo, nuvens chegando. Você pode, pela fé, querido, observar a sua vida assim hoje à noite. Deus já começando a mudar cenários, situações que você não via há tanto tempo, chegando sobre a sua vida, sobre sua casa, estacionando sobre a sua família, e logo vem a ventania, e logo o tempo começa a mudar. Deus estava preparando o ambiente, o cenário, para derramar uma chuva abundante. E eu quero glorificar a Deus, porque o Deus que operou nos dias de Elias é o Deus que pode operar nos dias de hoje, mudando os prognósticos, mudando a nossa visão, mudando aquilo que está acontecendo, nos trazendo grande e abençoada chuva sobre nós. E à medida que tudo foi mudando, Acabe subiu no seu carro e partiu para Israel ou Jezreel. E foi com seus cavalos. E aí entra em cena Elias. Que coisa espetacular. Elias, frágil. Tem gente frágil aqui hoje à noite? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa frágil, querido. Você é frágil? Deus sabe das suas fragilidades e debilidades. Não tem que dizer que não, porque a Bíblia diz que Deus sabe de nossa estrutura, sabe que nós somos pó, frágeis. Lá está Elias frágil, vendo tudo aquilo. E a Bíblia diz, versículo 46, Acabe foi no seu carro. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou sobre Elias. Outra versão diz que a mão de Deus estava sobre Elias, e ele prende a sua capa com cinto e corre com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até a cidade de Jezreel. Do Monte Carmelo até Jezreel havia um espaço de 48 quilômetros. Elias desce, frágil, mas um homem frágil, revestido pelo poder de Deus. Então, ele pode tudo no Senhor que o capacita. E Elias foi e chegou na frente de Acabe. Hoje à noite, querido, eu não sei quais são as suas fragilidades, o
que eu sei é que se Deus tomar a sua vida nas mãos preciosas, então você vai ser potencializado nos seus dias. Você vai executar o que você jamais pensou que você podia executar. Você vai cantar como nunca pensou que você podia cantar. Você vai correr como você nunca pensou que você podia correr. Você vai falar como nunca imaginou que poderia falar. Você vai ser um instrumento extraordinário, contemporâneo, usado por Deus nesses dias. Não é por conta de você, você é frágil, mas quando Deus vem sobre um homem ou uma mulher, então a sua vida é tomada, e essa pessoa, ela é amplamente potencializada pelo Senhor, e milagres passam a acontecer. Quantos hoje à noite têm essa percepção de que são a semelhança de Elias? Mas ser a semelhança de Elias significa que você pode orar e Deus pode responder, que você pode colocar as suas mãos sobre o enfermo e ele será curado e ele ressuscitará, que você pode se dirigir à casa da viúva e lá vai ter um milagre, que você pode conviver num mundo hostil sendo um homem santo e agradável a Deus, com uma palavra que honra o seu santo nome. Se essa pessoa é você, se você não está tentando justificar suas fragilidades e dizer, não posso porque sou frágil, sou pequeno, nasci numa família assim, tenho essa situação para resolver, não tenho condição de nada, então eu quero lhe dizer, Elias era um homem como você. Se ele fez, você também pode. Se ele tinha um Deus que não faz acepção de pessoas, então Deus tem algo especial para você hoje à noite. Não há desculpas para cada um de nós, apenas dependência do Senhor. Não há desculpas para dizer, meu casamento não vai, porque Deus disse que seria uma bênção, mas o que eu vejo lá dentro não é. Então espere, porque tem milagre na sua casa. Não há justificativas. Muito pode a eficácia da oração de um justo. A igreja em pé em nome de Jesus. A oração de Elias, ela foi composta de 56 palavras. Uma oração breve, rápida. Uma oração que, se a gente for contar, cronometrar, talvez dure um minuto e pouco. Mas a questão não era o tempo que estava se orando, embora orar muito tempo é bom demais, e você deve orar. A questão é o coração. Elias dizia, eu pertenço ao Senhor. Senhor, estou aqui fazendo o trabalho do Senhor. Responde a nós, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Lá no seu trabalho você pode fazer essa oração breve, rápida. Na sua faculdade, na sala, nos confrontos, quando você estiver numa entrevista, já se passou naquela situação difícil, você está sendo apertado, e você lá dentro ora, Senhor, o que é que eu vou dizer agora? Ora. Se você é servo do Senhor, então Ele vai cuidar de cada processo que envolve a sua vida. Quando você estiver numa situação onde aquilo que Deus lhe disse, lhe ordenou, não for muito bem aquilo que você esperava, não fique preocupado. Deus te enviou para que você veja o milagre com os próprios olhos, e para que você tome posse da vitória que Ele vai te dar. Um homem frágil como nós, mas justo, que orou e Deus respondeu. Tem gente aqui que quer fazer uma oração breve ao Senhor, que é servo dele? Então levante as suas mãos aos céus. Pastor, eu quero falar com Deus, eu quero esquecer de quem está pertinho de mim, que tem coisas que Deus tem falado da minha alma, na minha família, na minha casa, e tanta coisa, Senhor, tanta coisa. Eu tenho dito para o Senhor que eu não consigo, eu sou frágil, que não dá, a vaga não é minha, eu sou pequeno, a minha família é a mais simples da igreja ou lá de casa. Você tem que se lembrar que quando Deus chamou Gideão, Gideão também disse isso.
A minha casa é menor de Israel.